Muito bem, e ela está de volta, ou pode, né, estar de volta. A Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaristas buscam, junto a interlocutores de Donald Trump, a retomada da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Vocês estão resquentando notícia? Não, não estamos. Temos atualizações a respeito aí do retorno da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos trazer aqui a jornalista, né, lá do blog da Globo, que fez um vídeo, tá bem, comentando o retorno da Lei Magnitsky. Nós estaremos trazendo para você, então, que acompanha aqui o nosso programa, onde você estiver com a gente, nos acompanhando. Vamos lá, então, com a Andréia Sadi e essa notícia bombástica aqui no canal do Jornal da Terra. Você vai ver em vídeo e na rádio vai chegar a voz aí da jornalista da Globo. Jornalistas estão articulando a retomada da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Eu coloquei lá, conversei ontem com o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, um dos mais próximos aliados da família Bolsonaro, faz uma espécie de dobradinha com o Eduardo Bolsonaro, e aí ele estava comentando isso comigo, que na visão dele, eles estão com uma avaliação, até queria dividir com vocês aqui para a gente poder debater. Na avaliação deles, o Brasil está cavando, o governo Lula está cavando uma nova briga com o Trump para poder explorar isso na eleição. É assim que eles estão vendo. Então, quando o presidente fala alguma coisa do Trump, eles estão entendendo que tem a ver com esse momento eleitoral. Só que, nas palavras dele, o governo brasileiro está fazendo isso achando que vai colher tarifa mais uma vez, que também dá para usar, explorar no discurso da soberania, tal, de prejuízo ao Brasil, mas que o que ele diz é que não tem chance disso acontecer de novo, como aconteceu no ano passado, mas que tem chance de rolar uma nova sanção ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só para lembrar, o Alexandre de Moraes foi sancionado no ano passado, depois a esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes, em dezembro foi revogada. Então, a Lei Magnitsky, na prática, é o que eles chamam de pena de morte financeira, né? Tá cheia um monte de sanções ali nas questões financeiras. Então, eles estão articulando isso aqui. Muito bem, para você acompanhando aqui o nosso jornalismo, a Lei Magnitsky pode estar de volta, segundo Paulo Figueiredo e também Eduardo Bolsonaro, que estão lá nos Estados Unidos, né, fazendo articulações para o retorno da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Algumas pessoas, alguns analistas políticos, jurídicos também avaliam que a volta da Lei Magnitsky contra o Moraes seria explosivo desta vez. Porque da outra vez começou ali meio, digamos assim, meio lento. O ministro, né, foi sendo, digamos assim, sancionado aos pouquinhos. Uma operadora de cartão de crédito que bloqueia o cartão de crédito. Um banco que, de uma certa forma, descarta o ministro como cliente. Porque a Lei Magnitsky, como disse a Andréia Sadi, ela é pena de morte financeira. Ou seja, qualquer empresa que tenha ligação com o ministro, que seja empresa americana, ela fica proibida de fazer qualquer negócio com um sancionado. Um exemplo simples e vou te dar um exemplo mais avançado. Por exemplo, um exemplo bem simples. Por exemplo, um sancionado, ele não pode ter nem e-mail por exemplo, do Google. Não pode ter um canal do YouTube. Um exemplo simples. Por exemplo, Netflix é uma empresa americana. Um sancionado pelos Estados Unidos não pode ter nem conta na Netflix. Agora vamos para exemplos mais pesados. Ativos dentro dos Estados Unidos são congelados. Por exemplo, se qualquer patrimônio, se tiver lá $2 na conta ou se tiver $1 bilhão na conta, é congelado, é bloqueado. A gente teve nessa situação, por exemplo, quando o ministro Alexandre de Moraes recebeu a Lei Magnitsky pela primeira vez, outros ministros do Supremo Tribunal Federal e de Estado do governo Lula também receberam uma punição. A questão do visto americano. Eles foram proibidos de entrarem nos Estados Unidos. O que levou, conforme os bastidores, a Luiz Roberto Barroso deixar
o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele tem um capital milionário dentro dos Estados Unidos. Ele tem um apartamento de 4 milhões de dólares, o que vai dar aí mais de 22 milhões de reais. Eu estava fazendo um cálculo, vai levar aproximadamente 40, 50 anos apenas o salário, né, de um ministro para que ele possa ter um capital desse. O que diz os bastidores é que o ministro Luiz Roberto Barroso pensou, bom, se eu deixar o tribunal, será que eles vão restaurar o meu visto americano? Ou vai que vem por aí uma bomba da Lei Magnitsky e aí eu vou perder o meu capital dentro dos Estados Unidos. É fato que se a Lei Magnitsky retornar contra o ministro Alexandre de Moraes, ela vem mais forte desta vez. Como eu disse para você, as instituições, elas foram se cuidando, foram, né, tentando não desagradar o governo brasileiro, não desagradar também o governo americano, mas agora, se vier uma Lei Magnitsky, ela vem num nível mais forte, num nível mais pesado contra o ministro da Suprema Corte. Lembrando que a esposa do ministro e também a empresa da família também receberam uma Lei Magnitsky. E, né, isso é conversa de bastidor, há uma conversa de que Alexandre de Moraes também tem ativos nos Estados Unidos da América. A informação é que ele tem casa ou apartamento nos Estados Unidos. Se realmente tiver, isso também é bloqueado através da Lei Magnitsky. E aqui no Brasil também, né, gera prejuízos financeiros. Lembrando que o patrimônio de Alexandre de Moraes triplicou, é o que informa a Gazeta do Povo, e se tornou aí a soma de 31 milhões. Isso em 5 anos, né? São as informações da Gazeta do Povo. O patrimônio de Alexandre de Moraes aqui no Brasil chegou a triplicar de tamanho. 31,5 milhões é o patrimônio do ministro. Os Estados Unidos acabou de sancionar a autoridade da Nicarágua por violação de direitos humanos. País aqui da América Latina, a medida atinge o vice-ministro do interior e impede a entrada dele e de familiares no país. Nós estávamos falando, né, os Estados Unidos quer classificar PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas, bloqueou, né, inseriu um monte de sanções a Cuba, o que agora também deixou o governo Lula, ou o próprio Lula, bem nervoso por conta disso. Ou seja, os Estados Unidos ele está atuando firme na América Latina, combatendo o narcotráfico e também combatendo aí essas questões de quem viola os direitos humanos e também a liberdade de expressão, que é algo muito importante aí para a população, de um modo geral, a população global. E o Lula tá, né, brabo, rapaz, que é uma pimenta o homem. Ele tá mandando recado a Donald Trump o tempo todo. Aí eu volto naquela situação ali da Sadi, para você entender. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui a visão dessa notícia aqui para quem está acompanhando através do YouTube. Tá bem pequenininho aqui a matéria, deixa eu deixar grande. Isso, agora vocês estão enxergando bem grandão aí. Lula manda recado a Trump, ninguém ganha de mim com mentira. Aí eu retorno na Lei Magnitsky. Qual é o entendimento do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro, que a Globo acabou divulgando agora? É o seguinte, Lula, ele quer se afastar dos Estados Unidos. E a jogada política o Flávio é escravo dos Estados Unidos. Essa é a jogada, o marketing político, um dos marketing políticos aí da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. E para ele dizer que o Eduardo é capacho dos Estados Unidos, ele vai ter que se afastar dos Estados Unidos. E os bastidores se os Estados Unidos devolver o tarifaço contra o Brasil, melhor ainda para o Lula. E o recado que vem lá, tanto do Eduardo como do Paulo Figueiredo não tem tarifaço dessa vez. Você não vai poder usar o tarifaço para melhorar a sua popularidade. Nós sabemos muito bem que pesquisas mostram que a aprovação de Lula, ela reduziu a 31%. Você imagina um negócio desse?
A aprovação de um presidente da República, 31% da população brasileira aprova. Apenas. E nessa situação, quando houve o tarifaço ao Brasil, a popularidade do Lula subiu, e subiu bem. E desta vez agora, segundo o que vem dos Estados Unidos, não haverá tarifaço como sanções ao Brasil, e sim a Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E, se a gente for prestar bem a atenção àquilo que a Sadi da Globo divulgou, soma com o que nós estamos acompanhando agora. Por exemplo, a notícia aqui do portal Metrópolis: Lula manda recado a Trump, ninguém ganha de mim com mentira. É um ataque coordenado, um atrás do outro. Por exemplo, eu tenho até vídeo que eu vou trazer para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra. Isso daqui foi: Lula manda recado para Trump na Espanha. Ninguém vai ganhar de mim com mentira. Exatamente, é o vídeo dessa matéria do Jornal Metrópolis. Na tela e também aí no rádio vai chegar o áudio para você. Eu não quero guerra. Eu não quero guerra com o Xi Jinping, eu não quero guerra com o Putin, eu não quero guerra com os Estados Unidos, eu não quero guerra nem com você, Mia. Eu quero paz, amor, fraternidade e ver o mundo progressivo para que o povo viva melhor e dignamente. É isso que eu quero. A minha arma é o argumento. A minha arma é o argumento. A minha arma é a razão. Quando o presidente Trump taxou o Brasil, dizendo que tinha débito com o Brasil, eu mostrei um documento. Os Estados Unidos, em 15 anos, teve 410 bilhões de superávit com o Brasil. E eu disse: ninguém vai ganhar de mim com mentira. Eu não tenho a riqueza que ele tem. Eu não tenho a tecnologia que ele tem. E tampouco eu tenho um navio que ele tem. Eu não quero guerra. A única coisa que eu quero é dizer para ele que, mesmo sendo pobre, tem uma coisa que nós temos que ter, que é caráter. Muito bem, meus queridos. Mesmo sendo pobre, uma coisa que a gente tem que ter é caráter. O Brasil é pobrinho, né? Rapaz do céu. Olha só, hein? Eu não quero guerra com os Estados Unidos. Eu não tenho o navio que ele tem. Nem o míssil, né? O Brasil não tem o míssil que os Estados Unidos têm. Por falar nisso, eu andei até comentando, né, esses dias aqui, num outro canal que eu faço, a respeito do míssil brasileiro, né? Vocês viram aquele míssil no desfile do 7 de setembro passado? Um míssil que parece um pedaço de cano, né? Um negócio fino mesmo, um negócio assim que deve ter, eu não vou chutar, né, para não ser leviano, né, mas um negócio muito fino. A gente vê pela foto, parece ter ali uns 30 centímetros por uns 4 metros de comprimento, parece que é um pedaço de cano, um negócio bem esquisito, né? Parece o que foi exibido no 7 de setembro foi uma réplica, né? Talvez seja por isso, né? Um negócio bem estranho, parece que era de PVC mesmo. Mas imagina, né? Deus nos livre, o Lula, de guerra com o Donald Trump, né? Até que esses países, né? China, Estados Unidos, embora os Estados Unidos esteja em guerra contra o Irã, mas esses caras, a briga deles é comercial, né? Esses caras não querem entrar em guerra, né? Por exemplo, com o Brasil, em guerra com outros países, que a gente sabe muito bem o prejuízo mundial, né? Quantos anos levaria para poder recuperar a economia desses países envolvidos. Muitos falam, né, que os Estados Unidos pode entrar em guerra com a China. Nunca. No mundo atual, rapaz, esses caras querem é dinheiro. A China, ela quer guerra com alguém? A China, ela quer vender as bugigangas dela aí para o mundo inteiro, carro elétrico, eletrônicos, brinquedos, né, que estão avançando muito aí em brinquedos eletrônicos. É isso que eles querem. Mais um vídeo de Lula criticando aí o governo de Donald Trump. Nós não podemos permitir que o mundo circunve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por Twitter ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra. E nós precisamos dizer, mesmo no encontro empresarial, que vocês estão aqui pensando no desenvolvimento, no crescimento tecnológico, mas sobretudo pensando na paz mundial, que é o que interessa para todos nós, viver em paz, trabalhar, produzir,
ganhar dinheiro e viver a vida decentemente. Muito obrigado e parabéns pela Feira de Hannover. Muito bem, então tá aí então, meus queridos, para você ligado aqui com a gente, nos acompanhando onde você estiver. Na Alemanha, foi mais um dia que o presidente Lula reservou parte do discurso para criticar Donald Trump. Mais um ataque de Lula ao governo de Donald Trump. E aqui, ó, países esquerdistas como Brasil, Espanha e México prometem ampliar ajuda a Cuba em meio ao bloqueio dos Estados Unidos. Isso daqui é oriundo de uma crítica grande que Lula fez aí, então, ao Donald Trump pelos bloqueios, né, aí pelas sanções a Cuba. A situação de Cuba, ela é bem complicada em dois sentidos. Primeiro, com a apreensão do Nicolás Maduro, né, que fornecia para Cuba petróleo e outras questões aí comerciais, acabou. Donald Trump prendeu o ditador Maduro, está, né, em tese governando a Venezuela em parceria com uma presidente interina e obviamente Cuba acabou. Os benefícios que o governo venezuelano fornecia a Cuba. E há também uma possível, né, intervenção, aquilo que muitos, né, chamam de invasão, enfim, uma possível intervenção militar dos Estados Unidos em Cuba. Segundo, né, o Trump, ele sempre emite, né, esses alertas, aquilo que o Lula diz que é uma ameaça, né, então ele já emitiu alerta que terminando no Oriente Médio, a gente poderia ir para Cuba, né? O governo Trump põe Brasil entre os maiores fornecedores do narcotráfico. Relatório do Departamento de Estado do governo Trump aponta Brasil como um dos principais fornecedores de insumos para a produção de drogas. Exatamente, você não ouviu errado não. É mais uma lista bomba que o Brasil, infelizmente, acaba de entrar aí em relação ao governo americano. A reportagem é do portal Metrópolis e nós estaremos destacando agora para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra. Não se esqueça de deixar o like no YouTube e para quem está acompanhando através da rádio, aumente o volume aí, vamos acompanhar as principais notícias no ar. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos incluiu o Brasil na lista de países considerados principais fornecedores de substâncias químicas para a produção de drogas em nível global. De acordo com um documento obtido pela coluna de Paulo Capelli, o Brasil está entre os países e jurisdições identificados como principais fontes de substâncias químicas, precursoras ou essenciais utilizadas na produção de narcóticos ilícitos. O Brasil aparece ao lado de nações como China, Venezuela, Coreia do Norte, Colômbia, Índia, México, Bolívia, Afeganistão e Tailândia. Segundo o departamento, o país atua como fornecedor de matéria-prima para a produção de entorpecentes em diversos continentes, incluindo nações vizinhas da América do Sul. O relatório do Departamento de Estado é um dos principais instrumentos usados por Washington para avaliar como os países enfrentam o narcotráfico e a lavagem de dinheiro. O texto analisa questões como legislação, atuação das autoridades, eficiência do judiciário e grau de cooperação internacional, funcionando como um diagnóstico global ao combate ao crime organizado. Além de mapear rotas do narcotráfico e estruturas financeiras ilícitas, o relatório orienta decisões de política externa dos Estados Unidos, influenciando acordos bilaterais, parcerias de segurança e até medidas de pressão diplomática. Quer saber mais? Acesse o portal metrópolis.com. Muito bem, para você acompanhando aqui o nosso canal, essa é a reportagem vinda lá do portal de notícias metrópolis.com, que pegou o Brasil assim de surpresa. A gente sabe que isso daqui não é legal para o Brasil, tá bem? Esse relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos acabou de incluir o Brasil em uma lista de países considerados como os principais fontes de substâncias químicas para a produção de droga em nível global. Os Estados Unidos está explodindo contra o narcotráfico na região da América Latina. Há uma situação que acontece nos Estados Unidos
que eu gostaria de comentar com você. Eu não sei se você já ouviu falar em doutrina Monroe. O que é isso, Fábio? Lá no passado, a doutrina Monroe serviu para delimitar território. Europa, você cuida da sua vida, aí na Europa, os Estados Unidos não vai colonizar a Europa e a Europa não vai colonizar as Américas, ou a América. Isso é doutrina Monroe lá no passado. Agora, seria uma espécie de eu cuido da minha região e você, Europa, cuida da sua região. Né? No mundo moderno, nos dias de hoje, é isso. Os Estados Unidos gastam muito dinheiro com guerra mundo afora, muito dinheiro também para poder levar a paz em outros países, e o americano ele tem reclamado disso, que o governo gasta muito fora e não cuida do narcotráfico, não cuida aqui, principalmente da América Latina, problemas com esses cartéis mexicanos, esses cartéis colombianos e os cartéis latinos, ou seja, a América Latina tem um problema, que são esses cartéis de droga. A gente sabe muito bem que agora, por exemplo, os Estados Unidos colocou o Brasil como alguém que abastece o mundo com matéria-prima para a produção de droga. E o que acontece? O que o Donald Trump mira agora, é por isso que você ouviu falar na prisão de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro não é apenas por ser um ditador ou por questões políticas, isso, né, como dizem por aí, é um problema lá da Venezuela. Não, a questão é que a Venezuela abastecia os Estados Unidos com droga, por isso toda aquela operação ali no Mar do Caribe, que ainda continua, aquilo ali não foi apenas para prender Nicolás Maduro, e sim para combater o tráfico de drogas de alguns que ainda ousam a passar por ali com embarcações lotadas de droga indo aos Estados Unidos, e alguns se arriscam ainda, e os americanos, né, os soldados americanos estão explodindo ainda. Essa semana, se eu não estou enganado, foram 2 embarcações que foram explodidas ali no Mar do Caribe. Aí, nessa situação de se distanciar, de fazer investimentos fora, por exemplo, a guerra no Oriente Médio é uma espécie de conclusão. Tanto que essa questão do Irã é como se fosse assim, o Israel é parceiro dos Estados Unidos, ok, vocês vão focar na América, mas você não vai me ajudar aqui, vai me deixar com esse leão aqui do lado, que é o Irã? Você vai me deixar com esses perturbados aqui? É isso, Estados Unidos? Vocês vão sair do Oriente Médio e vão me deixar com esses perturbados? Eu estou tentando buscar uma palavra aqui que não me vem à cabeça agora. Com esses psicopatas do Irã? É isso? E aí Estados Unidos está resolvendo a situação no Oriente Médio para poder, de uma certa forma, entrar rasgando aqui na América Latina. E agora isso não é legal para o Brasil, tá bem? O governo Trump põe o Brasil entre os maiores fornecedores do narcotráfico. Aqui nós estamos numa briga danada, principalmente ideológica, né? Lula, sendo de esquerda, não quer uma parceria com o governo dos Estados Unidos, sendo de direita. Então a briga, a guerra ideológica coloca o Brasil numa posição muito esquisita. Por quê? Nós não estamos falando que o Donald Trump vai vir explodir barcos aqui dentro do Brasil, vai meter bomba aqui nos traficantes aqui dentro do Brasil. Não é isso, mas é uma questão de cooperação internacional, ajudar o Brasil naquilo que o Brasil precisar para poder se armar contra o narcotráfico. E é algo que, por exemplo, o Lula está dificultando e muito essa parceria com os Estados Unidos da América. Por exemplo, os Estados Unidos, na semana passada, ele mandou um aviso muito forte ao Brasil. Esse aviso veio através do presidente do Banco Central, que é o Daniel Galípolo. Nessa situação, o que houve? Os Estados Unidos avisou o Galípolo em reunião, olha, nós vamos classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Queira Lula ou não, ou seja, queira o governo brasileiro ou não, os Estados Unidos irão classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.
e já avisou o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, por quê? A gente sabe muito bem que o crime organizado utiliza de meios bancários para lavagem de dinheiro. E a partir do momento que os Estados Unidos os classificarem como organizações terroristas, os Estados Unidos poderá bloquear ativos, ou seja, dinheiro mesmo, aí tanto do PCC quanto do Comando Vermelho. Por isso que os Estados Unidos acabou avisando o presidente do Banco Central. Que o governo brasileiro e também a Polícia Federal rebateu essa tese dos Estados Unidos, descartando a possibilidade do PCC e o Comando Vermelho como terrorismo no país. Aí muitos, talvez até você que está me ouvindo agora, talvez não entende a seguinte situação. Ô Fábio, mas o porquê que os Estados Unidos irá classificar Comando Vermelho, PCC, como grupos terroristas, não é se intrometer aqui no país, na soberania brasileira? Presta atenção. Se nós tivéssemos um tráfico nacional de drogas, se Comando Vermelho, PCC, não atuasse em parceria com esses cartéis aqui na América Latina, isso seria um problema nosso. Ou seja, o tráfico aqui dentro, isso é um problema nosso. Entre aspas, tá bem? Entre aspas, porque o país, a partir do momento que ele começa a não tomar medidas para combater o narcotráfico, o país entra, por exemplo, igual agora. O Brasil acabou de entrar numa lista de quem não combate ou não combate com tanta eficiência o narcotráfico. Então, por exemplo, isso é um problema nosso. É um problema nosso, como disse Lula, até um certo ponto. A partir do momento que o PCC, Comando Vermelho, começa a bombardear os Estados Unidos com droga, com tráfico, ajudando outros países a enviarem drogas para lá, isso passa a ser um problema do governo americano. É como se a Bolívia, por exemplo, começasse a bombardear o Brasil com drogas. A gente sabe muito bem que a maioria da droga que circula dentro do estado de Rondônia, ela é oriunda da Bolívia. Na semana passada, nós noticiamos aqui que a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia de Fronteira, ali na região de Costa Marques, eles apreenderam 460 quilos entre maconha, pasta base para cocaína e também o crack, né, a pasta base da cocaína. São 460 quilos que foram apreendidos apenas em uma apreensão na semana que vem. Então a gente sabe que muito do que vem da Bolívia, né, imagina se, por exemplo, o Brasil desconfiasse ou entendesse que a Bolívia não está fazendo nada para combater esse narcotráfico, essa droga que é enviada para o Brasil. Então isso daí passa a ser um problema do Brasil. A mesma coisa com os Estados Unidos. O Brasil abastece o mundo com matéria-prima para a produção de droga. Então não é Donald Trump intrometer aqui em questões internas. Acontece que essas questões acabam atingindo os Estados Unidos da América. Então, ao classificar PCC e Comando Vermelho como esses grupos terroristas, os Estados Unidos estará então tendo mais força para poder combater Comando Vermelho e PCC. Isso não acontece apenas com o Brasil. Já aconteceu aqui na América Latina, na Colômbia, já aconteceu na Venezuela, aconteceu também no México, onde os Estados Unidos classificaram 6 cartéis de droga como grupos terroristas, inclusive aquele famosão lá que foi fundado lá atrás, o cartel de Sinaloa. Até hoje ele existe, com outras lideranças foram presas, lideranças foram mortas, mas ainda existe. Aquilo que a gente vê nos filmes, que a gente vê nos seriados aí, por exemplo, na Netflix, ainda existe até hoje. E o que acontece? Os Estados Unidos vêm nessa luta constante. Então, a partir do momento que os Estados Unidos aderem uma espécie de doutrina Monroe mais atualizada, é isso. Europa cuida da sua vida aí, cuida do narcotráfico, e os Estados Unidos cuida aqui da América Latina. É tanto, e também das Américas, né? E é tanto isso que o Donald Trump, ele lançou
através aí do seu departamento de guerra, que não é departamento de defesa, tá bem? Departamento de defesa é aqui no Brasil. Os Estados Unidos, com o Trump, mudou de departamento de defesa para departamento de guerra. O Pentágono não se chama mais departamento de defesa. Então, através do Comando do Sul, ou seja, que é o comando que cuida da América do Sul, os Estados Unidos lançou a Operação Escudo das Américas. Entre vários países, o Brasil, o México e a Colômbia não foram convidados. Por quê? Como é que você vai combater o narcotráfico e chamar os maiores fornecedores de drogas para combater? Você vai falar, Fábio, mas se eles são os maiores, eles têm que combater, têm que ajudar a combater. Eu concordo. Só que há aqui também uma questão ideológica. Esses governos que eu falei para você, México, Brasil e Colômbia, são governados por governos, né, e de esquerda. Então, né, não cola. Não estão interessados aí em fazer uma parceria com o governo americano. Para você ligado aqui nos acompanhando, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você na Terra FM 89.9, a rádio da nossa terra, pessoal de Rondônia, do Brasil e do mundo também nos acompanhando. Deixa eu dar um bom dia todo especial aqui para o pessoal nos acompanhando também no nosso canal do YouTube. Alô Francisca Souza, alôzão Aglares dos Estados Unidos, alô Socorro, também com a gente, o Edson Silva, o Miguel Pereira, o pessoal em Manaus, nos Estados Unidos, como eu disse, no Brasil e no mundo, aqui em Rondônia também. Tem alguém de Rondônia nos acompanhando através do canal do YouTube? Deixa o seu comentário aí, tá bem? E a gente registra a sua participação aqui no nosso programa. Agradecer a cada um, desejar para você uma semana abençoada, um bom feriado. Continue ligado na programação da Terra FM, vem aí a nossa programação musical com informações também. A Simone já está lá preparada para trazer um programa maravilhoso, o Bom Dia Terra, com música e informações para você que sintoniza a Terra FM. Aqui no nosso canal do YouTube, nós teremos também vídeos aí no começo da tarde, temos também uma programação bem bacana nas redes sociais, a Terra FM atuando firmemente aí nas redes sociais com informações importantíssimas para você, informações aqui do estado de Rondônia e informações também a nível nacional. Para o pessoal que chegou agora no canal do YouTube, volta a live no começo e assiste desde o início, que nós temos aí um programaço com informações importantes para você. Para você que está me acompanhando na rádio, muito obrigado, e no YouTube também, grande abraço. Estaremos de volta amanhã, 7 horas da manhã, pelo horário aqui de Rondônia, e às 8, né, pelo horário de Brasília. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do Fábio Rodrigues. Valeu, Brasil! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.